Vamos lá então. Voltando. Acabamos aqui mais um. Coração a mil, que o edital do TRT2 saiu. Dê uma olhada por cima ali, tá, gente? Dê uma olhada por cima. Nós temos já algumas diferenças ali do edital, com a inclusão de informática, que não tem no 15. Então foi inserido. O resto é mais ou menos a mesma coisa. E não tem também a parte de orçamento público. Na verdade, o que eles fizeram? Eles colocaram uma matéria diferente. Amanhã eu vou fazer uma análise mais precisa disso, tá? Vou fazer uma live e tudo, vai estar na área do aluno lá. E a análise mais precisa por quê? Porque eles colocaram uma matéria de gestão no lugar de orçamento público e noções de administração geral e pública. Então deve ter alguma coisa misturada ali também que dá para aproveitar do 15. Então assim, basicamente o que você vai ter que estudar do 15 para o 2 é informática, que é o que tem diferente, né? Então, minha sugestão, foquem no 15, gasto total. Quem for fazer o 1, uma semana de diferença, faz o 1. Inclusive, só lembrando vocês que as aulas de informática já estão na área do aluno, que a gente está gravando ela à tarde por causa da OCP, do TRT1, que a gente não conseguiu esperar, tipo, não dava, o edital prova já estava aí. E agora com o edital do 2 exigindo informática também, então peço para vocês que vocês deem uma olhada lá, que já está na área do aluno, já está subindo aula de informática lá para vocês, tá? E aí, eu vou divulgar para vocês no calendário de aula, para a galera do presencial aqui principalmente, os dias que a gente está gravando à tarde aqui. É porque essa semana foi meio loucura. A gente está na transição no pedagógico lá, tá meio zoada a grade, tá, gente? Então pode perguntar todo dia lá que eu respondo para vocês. Mas eu vou colocar lá a hora que a gente está gravando à tarde. Para quê? Para quem for do presencial quiser vir à tarde aqui assistir e tiver condições de vir, vem. Né? Aproveita aqui, já vem assistir a aula. Beleza? Vamos então? Vamos para o direito constitucional. Que agora, são... né? Nosso momento, hein? Nossa hora, hein? Agora é a hora de fazer a diferença. Vamos lá. Vimos aí o princípio da inafastabilidade, agora nós vamos falar do inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Gente, esses três institutos jurídicos aqui formam os pilares da segurança jurídica no Brasil. Então, é tipo assim, a lei não pode vir uma lei e prejudicar, por exemplo, um direito que já foi adquirido. Exemplo, eu me aposentei, fiz 70 anos e me aposentei. Aí vem uma lei depois dizendo assim, ó, só pode aposentar com 100 anos. Eu tenho que voltar a trabalhar? Não, porque o direito já foi adquirido. Direito adquirido, a lei não pode prejudicar. Ato jurídico perfeito é aquele ato acabado, finalizado. Então, quando um ato jurídico já está finalizado, não tem como uma lei também prejudicar ele. Exemplo, um contrato de compra e venda. Comprei, paguei, recebi, ato jurídico perfeito. A lei não pode vir e mudar as regras daquilo lá. Coisa julgada. Lembre-se sempre de quando pensar em coisa julgada, de transitado em julgado. Né? Transitado em julgado é aquela decisão judicial que não cabe mais recurso. Então, se transitou em julgado, não pode vir uma lei depois alterando, né, a incidência ou as regras disso aqui, tá? É isso que ele fala nesses três dispositivos. Se você pegar uma prova da FCC, ele gosta de trabalhar isso aqui com um caso concreto, conta a historinha, e aí você tem que identificar que esses elementos estão presentes na historinha para saber se é constitucional ou não, ok? Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Gente, é proibido no Brasil juízo ou tribunal de exceção. O que é um juízo ou tribunal de exceção? É um juízo ou tribunal que não é a regra. Por isso o nome, ó, exceção. Entenderam a ideia? Então, qual a regra do juízo ou tribunal? É o que está na Constituição. Se eu crio um tribunal que não está de acordo com as regras da Constituição, então ele é chamado de tribunal de exceção. Vou trazer dois exemplos para vocês. Um primeiro, menos comum, mas já cobrado em prova. Certa feita, quando eu era diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas, eu sempre fazia uma patrulha. Eu gostava de andar por trás das celas para ouvir os presos batendo papo, conversando. Eles sempre revelavam coisas maravilhosas. Nossa, gente, sabe o que eu lembrei agora? Que eu coloquei um café e esqueci em cima da mesa. Olha que louco lá.
Vai esfriar, bisonho, né? Voltando. E aí, não, você não. Não, que isso aqui cai na sua prova lá. Deus, olha, imagina lá, eu falo assim, nossa, a Pâmela errou a questão porque ela foi pegar um café pra mim. Eu vou ter um treco, né? Obrigado, minha princesa. Aí o que aconteceu? Eu tô passando lá, aí tinha um preso, que eu não vou falar o nome para preservar ele, Biramar. O que ele fez? Ele estava pagando um saco para outro preso que tinha desrespeitado as regras do presídio, porque dentro do sistema penitenciário tem uma ética. E tá, ele mata as pessoas, mas tipo, tem uma ética. Beleza? E aí o que aconteceu? Eu só ouvi a conversa, você então está proibido de sair da cela nos próximos 30 dias, porque você olhou para a esposa do irmão na hora do banho de sol. E não pode, essa é uma ética do preso. Pode matar, roubar, estuprar, mas não pode olhar para a mulher do outro preso. Entenderam a ideia aqui? Então, e aí o que aquele líder lá estava fazendo, o líder dos presos? Aplicando um julgamento. Esse julgamento tem amparo constitucional? Não. Tribunal de exceção. Entendeu, né? Segundo exemplo agora, um exemplo mais comum. O Poder Judiciário ele é todo dividido pela área de competência. Então, cada juiz, quando ele vai julgar, ele julga um processo que está na área de competência dele. Aí tô lá, eu e o meu brother lá, nós dois juízes conversando, e aí eu mostro pro meu brother um processo, eu sou juiz civil, o meu brother é juiz criminal. E eu tô com um processo civil. Aí o juiz criminal olha e fala assim, nossa, esse cara aqui é meu inimigo. Deixa eu julgar esse caso aí, deixa. O que ele está fazendo aqui? Fugindo da regra. Tribunal de exceção. Entenderam a ideia? Tribunal de exceção é isso. É um tribunal que ele é constituído fora das regras. Que inclusive é uma das alegações que o Lula tem, toda a defesa do Lula vai em cima disso. De que é um tribunal de exceção, que ele não está sendo respeitado, que estão quebrando as regras. Essa é a ideia. Então, para vir em caso concreto, tipo o que está acontecendo agora é top. Top, 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 top. Né? Beleza? Tá? Então, cuidado com esse dispositivo aí. Professor, mas dentro da cadeia existe alguma coisa assim mesmo? Como é que é? Tipo, dentro da cadeia existe assim, não? Tipo... Existe. Lembra do Tim Lopes? Tim Lopes, nessa época. O Tim Lopes era um repórter da Globo que foi morto no morro, lá no Rio de Janeiro. Ele foi queimado vivo nos pneus, né? Que eles chamam isso de micro-ondas, tá? Então ele foi queimado no micro-ondas. E ele foi julgado e condenado pelo tráfico. E o tráfico todo dia aplica julgamentos. É uma regra deles. Se você pegar, depois coloca no Google lá por curiosidades, Estatuto do PCC. O PCC tem um estatuto. Sim, tem lá tem um estatuto. Aí tu vai pegar o estatuto lá. A última regra do estatuto se você violar qualquer regra desse estatuto, pena de morte. O que é isso? Tribunal de exceção. Exatamente. Com todo respeito à galera do PCC que está assistindo essa aula, mas é só para fins didáticos, tá, gente? Né? O cara ficar ofendido e tal, não ficar ofendido, não. Beleza, o 37? 38. Tribunal do Júri, galera. Tribunal do Júri é top, hein? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Queridos, o Tribunal do Júri, ele está previsto aí no artigo 5º, nesse inciso 38, ele diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados, a linha a plenitude de defesa, B, o sigilo das votações, C, soberania dos vereditos e D, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Esse é o chamado Tribunal do Júri. Queridos, Tribunal do Júri, ele é uma instituição dentro do Poder Judiciário que tem uma característica de competência, de julgamento muito peculiar. E é o que você tem que lembrar para a sua prova, tá? Então, quando você for fazer a prova, a primeira coisa que você tem que lembrar é da competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri não julga qualquer crime. Ele só julga crimes dolosos contra a vida.
Aí cai na tua prova assim, ó, o tribunal do júri só julga crimes dolosos, certo ou errado? Errado, não é qualquer crime doloso, é só doloso contra a vida. O tribunal do júri julga somente crime contra a vida, certo ou errado? Errado, não é crime contra a vida, é crime doloso contra a vida. Tem que vir um pacotezinho completo, tá? Então, o que é um crime doloso? Crime doloso, em linhas gerais, é um crime praticado com intenção, com vontade. Então, quando você quer matar uma pessoa, você está praticando um crime doloso contra a vida. Ok? Pergunta de prova. Para o cara ser julgado pelo tribunal do júri, tem que haver morte? Sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Acho que não. Não precisa morrer? Ter a intenção. Basta ter a intenção. Por quê? Porque o tribunal do júri também julga crime tentado. Então, tentativa de crime doloso contra a vida também é tribunal do júri. Vocês já ouviram falar do crime de genocídio? Todo mundo identifica crime de genocídio? Eu vou tentar exemplificar. Genocídio é mais ou menos o que o ditador sírio está fazendo na Síria. Tá? O que Hitler fez na Alemanha. Então, na Alemanha não, né? Nos outros países. Na Alemanha ele não matou ninguém. Genocídio, se for praticado no Brasil, o cara é julgado no tribunal do júri? Não. Sim ou não? O cara matou um monte de gente. Mas o crime de genocídio não é contra a vida. Olha que louco. Crime de genocídio é crime contra a cultura, contra a etnia. Eu não mato porque eu quero tirar a vida, eu mato porque eu quero exterminar aquele povo, aquela raça. Então seria, vou matar todos os índios. Não porque eu quero matar o índio fulano, beltrano, eu quero matar os índios, quero acabar com aquela cultura. Genocídio. Justiça Federal, quem vai julgar no Brasil. Se o Brasil não julga, aí vai para o TPI. Tá? Questão bacana aqui também. Beleza? O tribunal do júri tem uma coisa muito interessante. É porque a estrutura de julgamento dele é diferente. Quem julga no tribunal do júri não é o juiz. Então, ele funciona assim, ó. Eu tenho aqui o juiz. Aqui eu tenho o cara que está sendo julgado. Ok? Eu tenho 7 jurados. E eu tenho aqui o promotor de justiça, que é o acusador, né? Tá? Então, o tribunal de júri é essa a composição dele. O promotor de justiça acusa esse cara, tentando convencer essa galera da culpa dele. O juiz no tribunal do júri não julga. Ele só preside o processo. Quem julga são os jurados. Jurados são pessoas da sociedade. Tá? Então, são cidadãos, são donas de casa, são médicos, possivelmente bacharéis em direito. Então, são pessoas da sociedade com as suas mais diversas experiências. É por isso que a Constituição trouxe vários requisitos para o tribunal do júri ocorrer. Então, um dos requisitos é plenitude de defesa. O princípio da plenitude de defesa significa dizer, como tribunal do júri, eu tenho que convencer essa galera que muitas vezes não sabe nada de direito. Não há sentido chegar lá e falar assim, porque este jovem não cometeu um crime doloso contra a vida. O fato é atípico, considerando a excludente de ilicitude do seu comportamento criminoso. Aí o jurado está lá, dona de casa lá. Vai entender o quê? Nada. Então a Constituição falou, plenitude de defesa. Usa tudo. Por isso que o tribunal de júri, você leva a mão, leva a arma, joga a arma nas pessoas. Teve um agora esses dias que caiu no chão lá e fingiu de morto. É teatro. Para convencer essa galera. É bem legal. É lindo. Esse é o plenitude de defesa. Depois ele fala sigilo das votações. O jurado não pode conversar com o outro sobre o julgamento. Tipo, não pode chegar assim e falar assim, e aí, vou mocar de vagabundo, hein? Eu vou meter 30 anos nesse cara. E você? Não pode não. Inclusive, se o julgamento não acabar no dia, a galera vai para um hotel, não volta para casa. Vai para um hotel para no outro dia e fica incomunicável, só pode falar com outras pessoas sobre coisas que não tem nada a ver com o processo. Sigilo de votação. Né? O cara tem que formar a convicção intimamente. E o outro princípio que faltou aqui, a soberania dos vereditos. O que os jurados decidirem está decidido.
No Brasil, diferentemente dos filmes americanos, então quem assiste muita série americana e já viu o Tribunal do Júri, deve ter percebido que lá todo mundo tem que votar no mesmo sentido. Aqui no Brasil, não. O que a maioria votar, pronto, está feita a decisão. Beleza? E aqui no Brasil ocorre uma coisa curiosa. Se os 4 primeiros votarem no mesmo sentido, não termina a votação dos outros 3. Para quê? Primeiro, porque já está decidido. Segundo, para preservar a intimidade deles. Imagina que os quatro primeiros jurados condenem. Pronto, o cara está condenado, não precisa ouvir os outros 3. E aí, ninguém vai saber quem votou em quê. Né? Então, é uma forma de preservar a intimidade aí dos jurados, para eles não serem assassinados na saída do julgamento. Não que socorra no Brasil, tá, gente? Pode ir lá, se candidatem lá, é top. Tenho uma vontade, eu nunca fiz. Beleza, Tribunal do Júri? Aí ele continua aqui, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E eu vou falar o 39 junto com 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui, meus queridos, nós temos 2 princípios que regem o processo penal no Brasil, tá? 2 princípios que regem o processo penal no Brasil. Quais são os 2 princípios? Primeiro, o princípio da anterioridade penal. Anterioridade penal. Que é diferente do princípio da irretroatividade penal. Mas eles são muito parecidos. Irretroatividade penal. Então, anterioridade penal diz o quê? Não há lei anterior, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para haver uma pessoa ser punida por um crime, ou para aquela conduta ser considerada crime, tem que haver uma lei antes. Por isso, anterioridade. A lei vem antes de punir a pessoa. Ok? E retroatividade significa a lei penal não pode voltar para trás, salvo para beneficiar o réu. Todo mundo entendeu? Historinha agora, prova da FCC. Olha só. Imaginemos a seguinte situação. Um casal, que está a mulher, o casal está lá vivendo, casado, e a mulher pratica um ato incorporando à cabeça do seu marido um par de gaias. Esses atos abomináveis, né? Que algumas pessoas praticam. Neste momento em que a mulher coloca o par de gaias no homem, prestem atenção. Adultério é crime. Adultério é o nome dessa conduta aqui. Colocar par de gaias, porque isso é novidade, né? Imagina. Você sabia que o nome é esse, não? Não, eu não sabia que era aqui. Aquilo que você chama de pôr chifre na pessoa? Adultério. Então, ó, deixa eu só mudar o exemplo aqui primeiro aqui, ó. Então, adultério não é crime, tá? Então, adultério é o nome, tá? Tá bom. Não pode praticar. Ó, aí foi lá, a mulher praticou adultério no dia que adultério não era crime, tudo bem? Não é crime. Aí vem uma lei, depois que ela praticou o adultério. E essa lei passa a dizer que adultério é crime. Todo mundo entendeu? Pergunta de prova. Essa mulher pode ser processada por esse ato absurdo que ela fez com seu marido? Sim ou não? Por que não? Porque a lei penal não retroage. Princípio da anterioridade. Para punir alguém, primeiro eu tenho que ter a lei, depois eu puno. Ok? Só lembrando, Pamela, que adultério já foi crime no Brasil. Sabia disso? É.
Aí os parlamentares começaram a ser punidos, processados, eles falaram, vamos tirar essa porra aqui que tá sacaneando a gente. Aí tiraram. Né? Beleza? Agora, olha só o segundo exemplo agora. Queridos, no dia que esta jovem mulher indecente pratica a conduta de adultério é crime. Beleza? Adultério é crime. Ela começa a ser processada. E ela é condenada, ela é julgada e ela está lá presa, cumprindo a terrível pena por este ato absurdo. Vem uma lei e diz, adultério não é mais crime. Essa mulher pode sair da cadeia então? Acabou? Sim ou não? Mas ela já está sendo processada. A lei penal não volta para trás. Mas se for para beneficiar, volta. Então você tem que ter essa visão. Você tem que ter essa visão. Primeiro vem a lei, depois você pune. Tá? E se a lei vier, ela não pode voltar para trás, salvo se for para beneficiar. Beleza? Enxergou isso aqui, tá? Beleza, adultério? Tranquilo? Quantos anos você tem, Pamela? 24. Ah, 24? Bicho. Quando você tinha nascido já era. Adultério já existia ainda, eu acho. É? Eu também não lembro que dia. Tem que ver no Código Penal lá quando ele deixou de ser crime. Então, galera, cuidado com esses dois dispositivos aí. Depois ele traz aqui um dispositivo básico que sempre cai em prova, que é a lei punirá qualquer discriminação atentatória ao direito de liberdade fundamental. Então ele é bem genérico. Se cai o próprio texto. E aí a gente chega no 42, 43, 44, que não cai. Despenca. O 42, 43 e 44 são incisos que vão falar sobre algumas consequências jurídicas para determinados crimes. Então ele vai chamar aqui de crimes, ele vai trazer 3 consequências jurídicas. Primeiro, os chamados crimes imprescritíveis. Depois os crimes insuscetíveis de graça e anistia. Insuscetíveis de graça e anistia. E terceira consequência, ele vai dizer que existem os crimes chamados de inafiançáveis. Inafiançáveis. Beleza? Então, queridos, olha só, crimes imprescritíveis, suscetíveis de graça e anistia, inafiançáveis. Vamos entender o que significa. O que é um crime imprescritível? Crime imprescritível é um crime que não prescreve. O que significa um crime que não prescreve? A prescrição ela é um instituto jurídico que gera perda do direito. Então, quando você não reclama o direito dentro de um prazo, você perde ele. Isso ocorre através da prescrição. Quando eu falo de prescrição sobre crime, eu estou falando do direito de quem? Do direito do Estado de punir. Se o Estado não te pune dentro do prazo que ele tem para punir, prescreve o crime. Regra no Brasil, todo crime prescreve, salvo 2. Então, só existem 2 crimes no Brasil que são imprescritíveis. Quais são? Racismo. Não. Ação de grupos armados. Então, cuidado, tem que decorar. Grupos armados, tá? É só esses 2. Racismo, ação de grupos armados. É sempre o primeiro. É o primeiro que você tem que decorar. Esse aqui. Ração, pode decorar, ração. Então, o primeiro que você decora, imprescritível. Racismo e ação de grupos armados. Só tem esses 2, acabou. Eu estava fazendo uma questão hoje, aí caiu que era o racismo e terrorismo. É. Aí eu coloquei lá e errei. É porque vai ser isso daí mesmo. Mas você é decoreba. É só decorar. Vai andando no busão hoje, no metrô, fazendo o quê? Imprescritível. Racismo são grupos armados. Vai repetindo que você vai decorar. Simples, é assim desse jeito. Crimes insuscetíveis de graça ou anistia. O que é um crime insuscetível de graça e anistia?
A graça e a anistia são formas de perdão do Estado. Graça e anistia são formas de perdão do Estado. Então o cara comete um crime e ele é perdoado por esse crime que ele cometeu. Entenderam a ideia? Tá? Existem crimes que não são perdoados. O cara vai cometer e ele vai ser punido a qualquer tempo. O Estado pode perseguir ele para sempre. E ele vai ser punido e não vai ter direito a perdão. Quais são os crimes insuscetíveis de graça e anistia? São os 3 T's. 3 T's. 3 T's significa o que, Daniel? Tráfico de drogas, tá, gente? Já caiu em prova, tráfico de brinquedo, tráfico de pessoa, tráfico de comida. Não, é tráfico de drogas. Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura. E fecha com os crimes hediondos. Crimes hediondos. Então, tráfico, terrorismo, tortura, 3 T's e crimes hediondos. Esses aqui são insuscetíveis de graça e anistia. O que você precisa perceber? Se você perceber o que eu vou falar agora, tu nunca mais erra sem prova. Primeiro, decora aqui, depois decora o segundo. E você tem que perceber que o que é imprescritível não é insuscetível de graça e anistia. Consegue perceber isso? Você consegue perceber que o que é insuscetível de graça e anistia não é imprescritível? Então nunca pode aparecer uma questão na tua prova certa dizendo o crime Strables é imprescritível e insuscetível de graça e anistia ao mesmo tempo. Não tem como. Porque são 2 institutos que eles não são cumulativos. Tudo bem? Em contrapartida, quando ele fala de inafiançável, aí ele trabalha com todos. Então, todos esses que estão aqui são inafiançáveis. Então, vai racismo, ação de grupos armados, ação de grupos armados, os 3 T's e crimes hediondos. Então, toda essa lista aqui é inafiançável. O que me leva a uma outra percepção. Todo crime imprescritível também será inafiançável. Todo crime suscetível de graça e anistia também será inafiançável. Então, a pegadinha da prova nunca é no inafiançável. Porque o inafiançável, qualquer um desses é. O que pega na prova é tu lembrar quais são os imprescritíveis, quais são os insuscetíveis de graça e anistia. Na pior das hipóteses, decora só o imprescritível, não tem como você errar. Decorou racismo, ação grupos armados. Racismo, ação grupos armados. Se não é imprescritível, ele vai ser insuscetível de graça e anistia, não tem como errar. É a questão que não pode errar. Errou essa questão, final da fila. Porque ninguém erra isso aqui. É questão juninha. Entendeu? Questão juninha. Ai, Daniel, errei hoje. Ok. Você está começando a jornada, você vai errar. Quem nunca viu isso na vida vai errar. Mas eu acertei uma de normas de eficácia, exatamente. Olha como é que é incrível. É muito mais provável as pessoas preparadas errarem de eficácia do que errar uma dessa aqui. Mas, obviamente, se você errou isso aqui porque você não tinha visto. Ok, faz parte. Se eu nunca vi, eu vou errar. É o normal. Não me desespero. Erro, corrijo, aprendo e continuo. Esqueci de falar aqui de inafiançável. Crime inafiançável é aquele crime que o cara é preso e não tem direito a ficar solto respondendo o processo mediante pagamento de fiança. Tá? Para o STF, ele até amplia essa ideia dizendo que é crime suscetível aqui de liberdade provisória. E aí tem umas discussões aqui que são mais profundas nesse sentido. Tá? Então, só guardar. Crime inafiançável, todos esses aqui são crimes inafiançáveis. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Fechamos? Agora vamos lá no texto constitucional que eu quero trazer uns pontinhos aqui para vocês terem cuidado. Primeiro, no inciso 42. O inciso 42 ele fala assim, ó,
A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. A FCC ama de paixão trocar reclusão por detenção. Se trocar reclusão por detenção, marca errado. Por que, Daniel? Porque aqui está dizendo que é reclusão. Qual que é a diferença? Não te interessa. Dúvidas? Se cair reclusão, tá ok. Se cair detenção, tá errado. Ai, Daniel, mas eu quero saber, tá, por favor, me fala. Então, a diferença, tá bom, a diferença entre detenção e reclusão é o estabelecimento penal onde é cumprida aquela pena, não. O que você vai falar? Não, assim, se na questão de descrever uma situação de detenção e eu não souber diferenciar. Pergunta do colega muito boa. Daniel, e se ele descrever uma situação de detenção e não souber diferenciar, cai legislação penal especial para você? Se não cai, ele não pode cobrar quais são as hipóteses de detenção. Ai, Daniel, mas eu estou me preparando para o TRF e cai penal, cai processo penal e cai legislação penal especial. Exemplo. Beleza, aí você vai ter que saber, porque ele pode fazer uma conjugação disso aqui. Mas se eu estou estudando para um TRT da vida que não cai penal, não cai processo penal, não cai legislação penal especial, não pode me perguntar isso. Porque para você saber o que cabe em detenção, você tem que saber o Código Penal. Tá? Primeiro ponto, então, cuidado com esse detalhezinho aqui, que ele sempre é cobrado em prova. Um segundo ponto, agora, uma questão mais pesada. Aproveitando que você acertou tudo de eficácia hoje. Olha só. Inciso 43. Olha só o que diz, hein, gente? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que puderem evitá-los se omitirem. Como assim? Olha que top. Primeira pergunta, aproveitando aqui que a Pâmela acertou tudo de eficácia hoje. Qual que é a classificação desse dispositivo? Vou te ajudar. Norma de eficácia. Como é que faz? O maior desafio é o cara entender como é que diferencia contida de limitada. E é muito simples para você diferenciar contida de limitada. Geralmente, quando vem lei no meio, ou é contida ou é limitada. Tá? Por que essa aqui não é contida? Porque a pergunta que você tem que fazer é: se eu leio isso aqui, eu já consigo usufruir de alguma coisa que está previsto aqui? Tipo, ele já traz alguma coisa auto-aplicável a partir dessa leitura? Essa é a pergunta que você faz. Entendeu? Se ele trouxer alguma coisa já auto-aplicável, contida. Se ele não trouxer nada, ou seja, se ele depender de lei para trazer alguma coisa, limitada. Olha o que ele falou. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia a prática de tortura. Vamos analisar só a tortura aqui, pode ser? Tudo bem? O que é tortura? Eu estou lendo na Constituição. Não, eu estou lendo a Constituição. Eu quero saber qual que é a eficácia dele. Então eu preciso perguntar, eu já consigo usufruir de alguma coisa aqui ou eu dependo da lei? Porque se eu dependo da lei é limitada. Se eu já consigo usufruir alguma coisa contida. A pergunta que eu faço, o que é tortura? Se eu der uma palmada na bunda do meu filho, é tortura? Não. Quem é mãe e pai que se preze vai dizer não. Tá, e se eu der uma palmada na bunda de um preso, é tortura? Opa, de repente pode ser. E se eu der uma palmada na bunda da minha esposa? Aí é festa, né? E não é tortura. Mas a questão é, veja que eu não consigo definir o que é tortura com o texto constitucional. Eu não sei o que é. E tortura pode ser qualquer coisa. Então, como eu não consigo definir o que é tortura com o texto constitucional, então eu não consigo punir ninguém pela prática de tortura com o que está escrito ali. E a mesma coisa vai se aplicar para crime hediondo. O que é crime hediondo? Ah, é um crime muito sério. Tá, e se eu matar alguém, é sério? Entendeu? Então, tipo assim, a Constituição você não tira nada dela, não dá para fazer nada. Se não dá para fazer nada, norma de eficácia limitada, porque ela depende de lei para produzir efeitos. Entenderam a ideia aqui? Só para você ter ideia, a lei de tortura é de 97. A Constituição é de 88. Durante 9 anos,
Ninguém foi punido por tortura no Brasil. Tá, então o cara batia num preso dentro lá da... O policial batia no preso lá e não respondia por nada? Não, respondia por outros crimes, não por tortura. Porque para responder por tortura tem que saber o que é. Entenderam a ideia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui é uma questão mais top. Questão de alto padrão, tá? Alto padrão. Vocês estão vendo que o início desse dispositivo ele diz assim: a lei considerará crimes. E aí vai dizer tortura, tráfico. Tá vendo isso aí? Esse início, quando ele diz assim, a lei considerará, é chamado pela doutrina de mandado de criminalização. Olha que questão, hein? Mandado de criminalização. Por que o nome desse dispositivo é chamado de mandado de criminalização? Porque a Constituição está mandando a lei criminalizar essas condutas. Olha como é que é óbvio. Mas aí cai numa prova lá e se você não sabe, você não sabe. Não tem nem como chutar uma parada dessa. Mandado de criminalização. É a lei mandando, ou é a Constituição mandando a lei criminalizar determinada conduta. Essa é uma questão também muito boa, mas de um nível um pouco mais elevado. Tudo bem até aqui? Último detalhe. Perceberam que no inciso 43 ele fala respondendo quem mandou, quem fez, ou seja, quem executou, e o mané. Quem que é o mané? Mané é aquele que fica lá olhando. Não fez nada, ele só ficou olhando, mas ele não fez nada para impedir. Esse é o mané. Gente, quando eu trabalhava na Penitenciária Federal, certa vez, um cara bateu num preso e 8 manés ficaram olhando. Ninguém fez nada, todo mundo foi demitido. Por quê? Porque quem manda, quem faz e quem não faz nada para impedir, responde todo mundo como se tivesse feito. Entendeu, né? Isso é para quê? Tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, terrorismo. Então essa questão é top. Você vê que é um tanto de detalhe que pode vir da... Nossa, professor, até é tão rígido assim, porque assim... Lá? Eu acho que... Não, no Sistema Penitenciário Federal? O Sistema Penitenciário Federal é zero corrupção, zero tortura, zero tudo. Tudo que teve indício ou foi comprovado, punição. Não entra droga, não entra nada. Toda vez que entrou, punição. Entendeu? É 0, 0, 0. Rebelião, 0. Você nunca vai ouvir falar de uma rebelião na Penitenciária Federal. Nunca. Fuga, 0. É top, top isso. Só que é uma merda o Brasil, né? Você vê isso na mídia? Não vê. É uma das instituições mais fodas que o Brasil tem. E vou dizer pra você, é uma das únicas instituições públicas que funcionam no Brasil. Chama-se Sistema Penitenciário Federal, do qual tive orgulho de pertencer por 10 anos. Mas a mídia não fala nada. Só que eu falo, não estou lá há 2 anos, mas todo o congresso jurídico que eu participo, o meu tema é execução penal. Todo. Para falar do sistema federal, porque o Brasil precisa conhecer, porque funciona. É topíssimo lá. Beleza aqui? Tranquilo? Então vimos mais detalhezinhos que são tops, né? São detalhes bacanas que podem aparecer na sua prova. Tá? Então decorem, tá, gente? Decorar. Depois, inciso 45, desculpa. O inciso 45, ele também é muito legal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse inciso é muito legal, porque ele pode cair só o texto constitucional, e ok, você tem que lembrar, ou ele pode cair caso concreto, cara, e o cara pode contar a historinha. Então vou pegar uma questão aqui da FCC, que já caiu em prova, para compartilhar com vocês. Olha só, imagine a seguinte situação. Só lembrando, esse inciso, ele tem nome. Princípio da
personalidade da pena. Personalidade da pena. O que é o princípio da personalidade da pena? Esse princípio diz que a pena é pessoal. Só responde pelo crime quem praticou. Lembra quando sua mãe falava assim para você? Filho, não faz isso, que você fizer essa merda aí, eu vou ficar preso no seu lugar. Lembra isso? Tudo mentira. Sua mãe te enganou a vida toda, tá? Mas ela fazia isso com uma boa causa. Exatamente para você não fazer cagada. Mas era mentira. Não tem como a sua mãe ficar presa no seu lugar. Mas ela nem sabia. É isso que eu falo. Provavelmente ela não sabia. Ela não sabe, lógico, eu nem sabia mesmo. Então isso aqui é o princípio da personalidade da pena. Quem responde pela pena é quem cometeu o crime. Acabou. Tudo bem? E aí o que nós temos? Vamos lá. Vamos contar a historinha agora. Tá lá, um motorista de táxi com o seu táxi. Chega um ladrão e assalta ele. Ok? Tá aqui o motorista de táxi. Perdeu o carro. Beleza? Houve aqui um crime. Tudo bem? Houve um crime. E esse ladrão foi preso depois de um tempo. E o motorista de táxi, ele entra com uma ação judicial de reparação de danos pelo dano causado pelo ladrão. Talvez você não saiba disso, e eu garanto que a maioria dos brasileiros não tem ideia disso. Em regra, todo crime ele gera um dano de natureza penal e outro na esfera civil. Homicídio, matei uma pessoa. Crime, tem um dano criminal ali, a pessoa é presa. Mas tem um dano civil. Era um pai de família? Tá. Tinha uma família para cuidar? Ele que provia o sustento? Então calcula qual que é a idade média do brasileiro e indenização. Entenderam a ideia? Furtaram meu celular. Prenderam o bandido. Ah, pronto, prenderam eu, quero meu celular de volta. Não tem? Indenização do preso. Entra com ação. Chama-se ação civil ex delicti, que é exatamente a indenização pelo dano civil causado em razão do delito cometido. Todo mundo entendeu isso aqui? Porque é sobre essa lógica que essa questão vai falar. Pronto, o bandido foi lá, roubou o carro, sumiu com o carro. O taxista ficou sem o carro. O bandido foi preso. O carro valia 50 mil reais. Tudo bem? E foi essa ação que o taxista entra contra o bandido. O bandido, desesperado na cadeia, se mata, enforcado. Quando ele morre, ele tinha 3 filhos. Ok? Um filho tinha 100 mil, outro filho tinha 10 mil e o outro filho tinha nada, era concurseiro. Celular quebrado. Beleza? Celular quebrado ainda. Beleza? Quando o preso morreu, ele tinha um patrimônio e ele deixa de herança para os filhos. E o patrimônio dele era de 10 mil. Todo mundo acompanhou aqui o raciocínio? Sim. Queridos, o taxista tem uma ação de 50 mil contra ele. Só que ele morreu. A pergunta é, os herdeiros vão pagar isso por ele, sim ou não? É aqui que você tem que ter o cuidado. Vamos lá. Algum herdeiro vai ficar no lugar dele na prisão? Não, porque a pena é pessoal. Só responde pelo crime quem cometeu. Mas a Constituição diz que a reparação do dano passa para os herdeiros. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Qual que é o patrimônio transferido? 10 mil. E por que até o limite do valor do patrimônio transferido? Porque quem causou o dano foi ele. Por isso que até o limite do valor do patrimônio transferido. Logo, esse herdeiro não pode ser atingido com nada.
Esse não pode ser atingido com nada, esse não pode ser atingido com nada, mas eles também não vão receber nada disso aqui. Porque isso aqui vai ser utilizado para indenizar a vítima. Tá, Daniel, mas a vítima está com ação de 50 mil, falta 40 mil. Posso pegar desse cara aqui? Não, e o que fica com os 40? O que acontece com os 40 mil? The house is down. Perdeu o Playboy. Tudo bem? Questãozinha bacana que pode vir caso concreto para você na sua prova. Beleza? Avançando. Cuidado principalmente com o texto constitucional, que ele tem esses detalhezinhos aí que podem gerar confusão na hora da prova, tá? Por favor. Depois nós temos aí, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, questão clássica de prova. Cenário alternativo que tem as penas permitidas no Brasil. Está aqui. Quais são as penas permitidas no Brasil? Privação, restrição da liberdade, pena de perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direito. Perguntou em prova pena permitida, é isso aqui que pode. Ao mesmo tempo tem a 47 com pena proibida. Pena proibida, não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarado no termos do artigo 84/19, isso você já sabe. Tem pena de morte no Brasil? Sim, neste caso aqui, guerra declarada tem pena de morte no Brasil, ok? Depois ele coloca aqui, pena de caráter perpétuo. O que é pena de caráter perpétuo? É aquela pena para sempre. No Brasil, o limite máximo da pena é de 30 anos, tá? Pena máxima, 30 anos. Depois nós temos aqui, pena de trabalho forçado. Então, preso no Brasil não pode ser obrigado a trabalhar. Ele nunca foi obrigado, não é agora que está preso que ele será obrigado. Que merda, né? Então, é proibido o trabalho forçado. Tô brincando, gente. Na verdade, para a lei de execução penal, o preso é obrigado a trabalhar sob pena de falta grave. Mas essa pena de trabalho forçado que ele coloca aqui não é o cara ser obrigado a trabalhar. É ele exercer um trabalho que ofenda a sua dignidade pessoa humana. Tipo filme americano. Quebrar pedra no sol quente, ficar contando os grãos de areia na praia, essas coisas idiotas assim. A bola, exatamente. Também é proibido pena de banimento. O que é pena de banimento? Expulsão de brasileiro. Ok? É proibido no Brasil. Então, brasileiro cometeu um crime, vamos expulsar ele do país. Não pode. E pena cruel. Também não pode existe pena cruel no Brasil. Tá? A pena tem que estar resguardado com os princípios de dignidade de pessoa humana. Aí ele vai ainda, dentro de pena, ele vai trazer aqui 3 incisos que são interessantes para a sua prova também, que estão atrelados à pena. O 48, a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Princípio da individualização da pena. Gente, não confunda com esse. Direto em prova eles fazem isso. Então, uma coisa é o princípio da personalidade da pena. A pena é pessoal. Outra coisa é o princípio da personalidade, da individualidade da pena. Que é o quê? A pena individual. Então, quais são as características do indivíduo? Reincidente fica preso com reincidente. Mulher com mulher. Homem com homem. Entendeu? Individualização. Então, de vez em quando acontece, você vê nos jornais, alguém, por pura sem vergonhice, deixa uma mulher presa com um monte de homem. Já viram isso aí? No Pará, a juíza teve que ser correcionada. Ela deixou 2 vezes acontecer. Eu falei, pelo amor de Deus. Óbvio que tem uma coisa dolosa ali na brincadeira. Né? Deixou a mulher presa com o homem. Não pode. Tá? Exatamente por quê? Por causa disso aqui. Então, individualização da pena é exatamente você colocar o preso de acordo com a sua característica. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Então, integridade física e moral não são tirados como direito dos presos. Né? É preservado esse direito deles. O cara perde liberdade de locomoção, mas ele continua com a integridade física e moral garantida. E o inciso 50,
As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Olha que lindo, né? Já começa a formação do caráter, da personalidade da criança no melhor lugar que poderia, dentro da cadeia, inclusive com brinquedos, que dá para ficar brincando nas barras, né, da cela, super massa, né? Adoro. Inclusive na LEP ele vai além, dá direito a criança ficar lá até 6 anos de idade. É surreal isso. O que deixa muito claro que execução penal no Brasil não é e dificilmente vai ser uma prioridade. Pode ser essas coisas absurdas aqui. Enfim, dentro dessa questão do preso, alguns detalhes aqui que são legais. Aqui vem questões de altíssimo nível agora para vocês, tá? Altíssimo nível. Vamos falar aqui de algumas questões envolvendo os presos. Algumas questões envolvendo os presos. Primeiro, uso de algemas. Tem súmula vinculante regulando o uso de algemas e um decreto do presidente da República regulando o uso de algema no Brasil. Se o uso de algema for contrário a esse dispositivo, pode configurar abuso de autoridade. Então, o uso de algema tem que ser só em casos justificados, por escrito, quando o preso oferecer risco para a sua segurança, para a segurança de outros ou de terceiros, né? Então, o uso de algema tem que ser bem criterioso. Na prática não é bem assim, mas segundo a Constituição é assim mesmo. Quer dizer, segundo o STF, né? É assim mesmo. Tem na súmula vinculante que está escrito aí, tá? Coloquei para vocês aí. Está no materialzinho. Depois vocês leem o teor dela toda lá, porque ela é topzera. Um outro ponto que eu quero que vocês tenham cuidado é o seguinte. Mulher em trabalho de parto não pode ser algemada. Então a presa começou a entrar em trabalho de parto, está indo da penitenciária para o hospital. Pode estar algemada? Não. Nem antes, nem depois que ganhou o bebê. Salvo se for no braço da própria criança. Tô brincando, gente. Não coloca isso não, pelo amor de Deus. Tira isso aí. Pelo amor de Deus, não coloca isso não. Tá? Então a mulher não pode ser algemada quando ela está no trabalho de parto e logo no pós-parto. Tá? Outro detalhe, isso aqui é muito legal mesmo, hein? Para cair em prova agora tá top. Preso em cela lotada tem direito à indenização. Ó que merda. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Dentro dessa população carcerária, só para você ter noção, nós temos 400 mil vagas, 250 mil vagas para 800 mil presos. Então, qual preço está em cela lotada? Todos. Aí teve a chacina lá no ano passado, teve a chacina lá em Rondônia. Aí o secretário de segurança comete uma gafe. O cara assim, como é que esses presos todos estavam presos dentro dessa cela se não cabiam todos eles? Aí o secretário pegou e falou assim, se eles estavam lá é porque cabia. Tipo isso. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, assim, é tipo isso, exatamente. Então, preso em cela lotada, direito à indenização, tá? Esse foi um julgado recente do STF. Outro ponto, esse aqui é muito top, porque também virou súmula vinculante. Preso progrediu de regime. O que é progredir de regime? Sair do mais gravoso para o mais benéfico, tudo bem? Preso progrediu de regime. E aí não tem estabelecimento penal adequado para aquele regime menos gravoso. Se não tem estabelecimento adequado, ele pode ficar preso no estabelecimento de regime mais gravoso? Não pode. Então o que o STF manda fazer? Prisão domiciliar. Preso progrediu, não tem estabelecimento adequado para ele? Prisão domiciliar. Olha que top. Tudo isso aqui é questão que pode vir na sua prova, que são questões bem modernas, bem novas, sobre o direito dos presos. Tudo
Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tá? Questões maravilhosas aí que podem te dar trabalho aí na sua prova. Valeu? Beleza? Ó. Cadê? Para fechar, nós vimos aqui individualização, vimos até os direitos presidiários. O próximo tema é extradição, só que extradição eu vou precisar de um tempo um pouco maior para trabalhar, tá? Então, como extradição a gente precisa de um tempo maior, eu vou deixar a extradição para a próxima aula, a gente encerra aqui. Próxima aula a gente continua a partir de extradição. Dúvidas? Não temos dúvidas? Se não temos dúvidas, passamos a ter dívidas. Dívidas com vocês mesmos. Façam bastante exercício. Exatamente essa é a lógica. Assistiu a aula, leu o texto da Constituição, leu o materialzinho lá, pegou os detalhezinhos, leu o caderno, exercício, velho. Foca em exercício. Foca em exercício, porque a hora tá chegando, vai vir os 2 tribunais de São Paulo, tem Rio e tem tudo mais aí. E pra galera que vai fazer Pernambuco domingo, uma boa prova. Tamo junto com vocês e com certeza a nossa hora vai chegar. Beijo no coração e até lá.